Foi quando a palavra de Deus chegou na casa do centurião, que a sua filha voltou para a vida. Foi quando a palavra de Deus chegou na vida de Lázaro, depois de 4 dias. E ele ressurgiu. Foi quando a palavra de Deus chegou na vida dos discípulos de Jesus, que estavam naquela tempestade e que iam ser engolidos por aquelas águas. Quando a palavra chegou, quando o verbo foi pronunciado, os ventos acalmaram, a violência das águas cessaram. A palavra de Deus, ela tem o poder de criar, mas ela também tem o poder de recriar todas as coisas. Se juntarem todos os livros do mundo, todas as bibliotecas, independente dos idiomas, se juntarem todas as literaturas da face da terra, todas elas juntas, não têm o poder que a palavra de Deus tem. A Bíblia, ela é formada de muitos livros, de muitas palavras, e todas elas são revelações divinas, mas Deus tem uma só palavra. Todas elas se resumem numa só palavra. Se disseres uma palavra, seremos salvos. Se disseres uma palavra, seremos curados. Se disseres uma palavra, nem todos os exércitos do mundo poderão nos ferir. Se disseres uma palavra, minha família, minha casa, minhas causas impossíveis, minhas doenças, todas as opressões da minha vida, da minha família e da humanidade, elas se colocarão de joelhos. E Deus tem dito palavra. Mas o mundo não tem acreditado na palavra de Deus, e sim na palavra dos homens. Olha o que diz o livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu vos separei dos outros para que sejais meus. Qualquer mulher ou homem que evocar os espíritos, ou, meu Deus, fizer adivinhações, será morto, serão apedrejados, e levarão a sua culpa. Não confie nos homens, porque a palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, de um modo especial no versículo 5, vai nos trazer essa garantia. Maldito o homem que confia em outro homem, que faz da sua carne, ou da humanidade, ou das coisas do mundo, o seu apoio. Maldito. Mas feliz aquele que confia na palavra de Deus. O livro de Crônicas vai trazer um personagem chamado Jabes, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Jabes trazia uma palavra do mundo,
A palavra Jabes significa filho da dor. Sua mãe lhe tinha concebido na dor. E Jabes era alguém que, assim, você já pensou quando vem aquela pessoa problemática? Aquela pessoa que só de você pensar nela, você já faz o sinal da cruz de tão carregada que a pessoa é. Aquela pessoa que quando você ouve falar o nome dela, dá cólica, que é o chifronildo em pessoa, personalizado numa pessoa. Você já pensou em alguém assim? Às vezes a pessoa é santa, mais santa que a gente, mas a gente tem um bloqueio, não tem? Jabes era pior do que tudo que a gente possa imaginar. Jabes, se ele chegasse num lugar que tinha chuva, secava. Se ele chegasse numa terra produtiva, nunca mais dava nada, virava um terrão. Se ele chegasse num lugar que tinha paz, começava a guerra. Se ele entrasse numa casa que tinha harmonia, começavam a se matar. Porque ele tinha uma palavra de maldição. E essa palavra de maldição era o seu nome. Sua mãe lhe concebeu na dor e por isso disse: esse é o filho da dor. Jabes significa o filho da dor. E cada vez que a mãe olhava para o filho, ela se remoía de dor. E ela o chamava de Jabes, filho da dor. Como é que você chama aquele teu inimigo? Mas Jabes chegou num ponto da sua vida, versículo 9, fala quem é Jabes. Bem curtinho, 3 frases. Versículo 10, 2 frases. A oração de Jabes: Senhor, se você ouvir a minha prece, se você me libertar de todo o mal, eu serei abençoado e abençoarei. Aonde eu tocar, um tempo novo se estabelecerá. E ele vai pronunciando a oração, que a oração é 2 palavras, e depois pontinho, 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 para a gente imaginar tudo que ele rezou. E a partir daquela oração, daquele oráculo de Deus, daquela palavra de Deus, aonde Jabes chegava, tudo era bendito. Aonde Jabes tocava, tudo se multiplicava. Se havia um morto e ele esbarrasse o dedo no morto e dizia: viva, o morto vivia. Porque ele não estava mais sobre um oráculo mundano. Ele não estava mais com a sua vida sobre um propósito diabólico ou maldito, de palavras malditas ou de nome maldito. Mas agora ele estava sobre um oráculo da palavra de Deus. Qual oráculo tem norteado a sua vida? São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7 seguintes, ele vai dizer: não te enganes, ou não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso mesmo colherá. Que tipo de palavra teus lábios têm semeado? Palavra de Deus ou palavra de dor? Palavra de bênção ou palavra de maldição? Palavra de paz ou palavra de guerra? Palavra de amor ou palavra de discórdia? Palavra de cura ou palavra de murmuração? Palavra de louvor ou palavra de agradecimento? Que tipo de palavra teus lábios têm pronunciado? Não vos enganeis. Tem um outro personagem na Sagrada Escritura, Gedeão. Gedeão era de uma aldeia muito pequena. E Gedeão era alguém que chefiava um povo, era um líder de um povo, uma comunidade pequena. Eles plantavam, e aí vinham os amalecitas, com sua cavalaria, com seu exército, e esmagavam toda a plantação. E quando eles se descuidavam,
Deus quer falar com você de casa, então vou chegar bem pertinho. Quando ele se descuidava, os amalecitas entravam dentro do celeiro dele, do seu povo, e roubavam aquilo que eles tinham armazenado. Os ratos roíam, mas Deus apareceu para Gedeão, e Deus deu uma palavra para Gedeão, e a palavra de Gedeão era essa: faça a minha vontade. E naqueles dias chegou um comunicado para Gedeão e seu povo: vocês serão trucidados. Um exército de 120 mil homens, que todos os reinos do mundo conquistavam, e que todos os reinos do mundo se ajoelhavam diante daquele exército, porque era um exército aos olhos do mundo imbatível. Gedeão voltou para Deus: Deus, o que eu faço? E Deus disse para Gedeão, isso está no novo livro que nós vamos lançar agora: na cruz de Cristo somos curados. Escolhe 300 homens. Gedeão já pensou nos mais musculosos, naqueles mais avantajados, tipo você assim, irmão, que se você bater em mim, até os tataranetos nascem tortos. Aqueles sadio, aqueles, como se diz numa linguagem do mundo, bombado. Como é que diz? Curado, sarado. Nos sarado. Deus falou assim: não, eu quero os piores. 300. Os esmilinguidos. Os esqueléticos. $300. Senhor, e que arma a gente vai usar para esses 300 homens lutar? As que você tem. E Gedeão disse para Deus: a gente tem martelo, faca, garfo, machado, facão, foice, enxado, arado. A gente não tem arma de guerra, a gente não é um exército. Deus disse: luta com as armas que vocês têm, e eu lhes darei a vitória. Gedeão chacoalhou a cabeça e falou assim: tá bom, é suicídio, mas nós vamos morrer aqui. É melhor morrer na vontade de Deus do que morrer aqui. É pegar ou largar, meu filho. E ele resolveu pegar a vontade de Deus. Chamou os 300 homens, deu uma coragem para os homens e falou assim: nós vamos ser mortos aqui ou lá. Então vamos ser herói. Vamos ser mortos lá. Vamos dar vida pelo nosso povo aqui. Vamos clamar a honra de Deus. E ele foi com os 300 homens dele. Imagina a coragem daqueles homens. Sem comer, morrendo de fome, pesteado, surrado do sol, que nem alguns que estão aqui. Nada dá certo. O que Deus me põe no mundo para sofrer desse jeito? Olha lá o tamanho. Rouba, mata, tem tudo e eu passando fome. Destrói com o meu pasto. Acaba com a minha plantação. E agora eu vou ter que morrer. E Gedeão: coragem, eu também estou assim. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus. E eles foram.